E aí, galera, como é que vocês estão? Todo mundo desesperado com a queda dos fundos imobiliários. Hoje eu vou estar mostrando para vocês quanto que rende uma carteira com 160 mil reais investidos. E aí vocês vão poder ter uma visão se vale a pena ou não investir em renda variável. Eu percebo, vendo comentários de alguns vídeos, que muita gente não está preparada para investir na bolsa de valores porque eles acreditam, na maioria das vezes, que as cotações só vão subir. E vocês precisam ter em mente que, em algumas situações, como é o momento atual que estamos passando, as cotas, as ações vão cair. Renda variável não é um mundo ideal em que as coisas apenas sobem. Ah, bolsa americana, tudo está subindo. Beleza, então investe na bolsa americana e esquece a bolsa brasileira, porque aqui a gente está sempre em crise. E isso quer dizer que vamos ter sempre bons momentos também para poder comprar um pouco mais barato algumas ações, pensando no longo prazo. Se você tem o desejo de ganhar um dinheiro rápido, renda variável não é o lugar. Você nem sempre vai conseguir ter bons retornos em um pequeno prazo, né? Em um curto prazo de, por exemplo, 6 meses, um ano. Por isso que eu entendo que se você não quer fazer como a maioria, que começa a comprar ações, começa a comprar FIIs, e quando começa a ver o capital despencar, como está acontecendo agora, e vender as suas ações e seus fundos imobiliários nessas quedas, porque não consegue ver o patrimônio diminuindo, então a bolsa brasileira não é para você, a renda variável não é para você. Foque mais então em renda fixa, que também possui bons retornos, não vou negar, não tem como querer negar, são coisas distintas. Lá você vai ter a tranquilidade de um retorno fixo e não vai ver na maioria dos casos, não vai ver o seu patrimônio desabar, como está acontecendo agora nos fundos imobiliários principalmente. Chega de falar, vamos direto ao ponto. Vou mostrar para vocês como que está a minha carteira. Um valor aplicado de 186 mil, um saldo bruto de 181, uma variação negativa, a rentabilidade de 38,12%. Eu gosto muito de ver essa escadinha aqui da evolução, né? E se vocês repararem, eu fui fazendo caixa até o mês 7. No mês de agosto eu aportei um pouco mais, aí eu segurei novamente, segurei por 3 meses, agosto, setembro e outubro, aportando mais no último mês e nesse mês também. Então, eu aportei um pouco mais aqui nos últimos 2 meses, saindo dos 156 mil para 186, 30 mil aplicados nesses 2 últimos meses. E eu vou estar segurando um pouco mais agora, principalmente 13º e também o meu salário vou estar segurando, esperando mais baixas, principalmente nos fundos imobiliários. Acredito em mais quedas, apesar da alta que a gente teve no dia de ontem, na sexta-feira. Eu ainda espero mais quedas e vou estar guardando um pouquinho, fazendo um pequeno caixa. Se vocês repararem, o meu caixa ele tá muito pequeno, né? No momento até eu fiz uma retirada que deve estar com 23 mil apenas. E a ideia é fazer um pequeno caixa, talvez aportar em mais algumas empresas. Atualmente minha carteira conta com 800 ISA e 4, a antiga Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista tem uma questão aí que em 2027 ela vai ter uma queda no RBSE e possivelmente se ela subir as cotações próximo a 2027, quando vai ter uma queda significativa nos lucros da empresa, as cotações tendem a cair. Então eu não aportei mais, tem um preço médio, está próximo do preço atual, ela caiu bastante também. Enfim, é a minha maior posição. 1000 caixa CXSE, caixa seguridade, a um bom preço médio, subiu bastante nos últimos 2 dias, 2, 3 dias. A ideia seria aportar mais, porém tem outras oportunidades, então a gente acaba não aportando mais.
e até por ela tá um pouquinho esticada, a gente preza para aportar em outras empresas. 420 BB Seguridade, eu queria ter fechado as 500 ações de BB Seguridade, porém não deu tempo. Ela disparou, eu sabia que não ia durar muito tempo, principalmente porque nessa próxima semana vamos ter um anúncio de proventos da BB Seguridade. Então, o mercado já se antecipou, alguns bancos colocaram BB Seguridade como uma mudaram as suas classificações para compra, então acabou que já subiu, aí ela estava cotada a 32,50, 33, 33,50, vinha oscilando nesses preços. Eu tinha vendas de put para esse mês, inclusive, em 33,50, porém ela já subiu R$ 2 acima do meu strike. Também é uma ação que eu não tinha em carteira nos últimos vídeos que eu tinha feito. Coloquei CPFE 410. A minha ideia é aumentar a posição. Ela está num bom preço, R$ 32. Ela vai anunciar dividendos em abril. Quando ela anunciar dividendos em abril, ela vai distribuir os proventos em 4 ou 5 vezes após o mês de abril. Então, até lá, a minha ideia é ampliar essa posição. Talvez eu chegue em 500, 600 ações. E a bola de neve ela começa a fazer sentido e eu percebi isso agora. Com um aumento da quantidade de ações, todos os anúncios de proventos eles estão começando a ficar um pouquinho mais gordinhos. E isso tem me animado cada vez mais. Também uma posição de 500 BBAS. A ideia é comprar mais, porque se a gente for analisar, hoje Banco do Brasil lucrando 30 bi no ano, enquanto que Santander, o banco, tem lucrado 12, 13 bi e as cotações estão na mesma, até o Banco do Brasil está mais baixo. Inclusive o dividendo do Banco do Brasil muito maior do que o do Banco Santander, que está em 6%, né? Então, está bem baixo. O Banco Santander foi uma das primeiras compras que eu fiz no ano passado e foi uma das primeiras ações que eu tinha em carteira. Eu tinha medo de ter Banco do Brasil, mas aos poucos eu fui percebendo que não faz sentido esse medo. É um banco que está desde sempre no nosso país, um banco estatal, e a gente sabe o quanto que cada vez mais o Estado controla as nossas vidas, então o risco não é tão baixo assim. Existe o risco da volatilidade, esse sim, qualquer notícia ruim, as cotações vão cair muito. Então, como eu iniciei os aportes faz pouco tempo, por isso que o meu preço médio está um pouco alto, mas não tem problema não. Eu gosto quando cai, fica mais barato para comprar. Também 400 Sambi 11 e vendi Sambi 4 para ficar apenas com a posição em Sambi 11. Caindo bastante. 250 Taesa. A Taesa vai ficar aqui, vai ficar em stand-by aqui na carteira. Ela vai cair mais nos próximos anos. Principalmente porque ela está bem endividada. Então, a ideia é que essas cotações caiam ainda mais. Banco Bradesco. Bradesco eu estou querendo aportar mais também, mas preferi comprar outras coisas. A ideia é fechar 1.000 ações de Bradesco. Todas essas empresas aqui, a minha ideia é pelo menos fechar 1.000 ações. Talvez dentro do próximo ano, eu acredito que eu consiga fechar 1.000 ações. Agro 3 também é uma empresa que está no meu radar. Inclusive, todas as empresas de commodities estão no meu radar. SLC, tem Soja 3 também. Elas estão caindo, estão em bons preços. Porém, como essas empresas são mais assim de crescimento, eu prefiro talvez aportar hoje em uma CPFL, uma CPFE, um Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa, ISA, do que Agro e Rani, por exemplo. Rani é uma empresa para muito longo prazo, ela está passando por momentos de oscilação, assim, né? Lucros caindo,
Então, eu acredito em quedas mais acentuadas para o próximo ano, talvez. Agora vem o banho de sangue aqui nos fundos imobiliários. Aumentei posições nos últimos 2 meses, as cotas estavam caindo e ainda temos uma variação bem significativa aqui em BRCO. A ideia talvez é chegar nas 100 cotas de BRCO. Estou aguardando novas quedas para aportar mais. HGLG também consegui baixar meu preço médio, 50 cotas. Está pouco abaixo. Inclusive, a HGLG chegou a bater 142, comprei em 142, se eu não me engano, 142, 143, e já retornou para casa dos 150. Possivelmente vamos ter uma correção nos próximos dias, já está acontecendo essa correção, e volte a cair, principalmente porque vamos ter no dia 11 o anúncio da taxa de juros, o aumento da taxa Selic, possivelmente em 0,75 ou até 1 ponto percentual. Aumento de posição em GGLC 11, já estou próximo a 700 cotas. Aqui ainda tem um lançamento que não foi adicionado. Acho que cheguei em 698 cotinhas de GGLC. A ideia é bater as 1000 cotinhas. Muito bom. Um ótimo dividend yield. A minha ideia é acumular e viver de renda passiva nos próximos anos. Então, claro que isso não quer dizer que eu não vá aportar em criptos no próximo ano. Eu tenho ideia sim, já tem um valor bom aqui aplicado, mas eu gosto de aumentar as minhas posições nos fundos imobiliários e nas ações. Então, eu vou continuar aportando nisso e em breve vou aportar também em ações americanas. Sim, esse é o objetivo. Mas primeiro eu estou criando uma base aqui, entendendo como é que funciona, estou criando experiência, estou entendendo coisas que lá no início eu não entendia. Então, a gente vai tomando escolhas diferentes e isso tudo faz parte de quem está investindo na renda variável. Também aumentei a posição em BTLG, 70 cotas, chegou num ótimo preço. Chegou a 88, se eu não me engano, onde eu fiz os aportes. Já não está mais tão em queda, mas como eu falei para vocês, eu aguardo novas quedas. LVBI ainda está, eu comprei LVBI muito caro, caramba. Comprei também mais cotas de LVBI. Ainda dá vontade de aportar mais, só que eu tô sem. Assim, eu poderia tirar da renda fixa, mas eu tô. Tem alguma coisa me dizendo que pode cair ainda mais. Eu já fiz um aporte considerável agora nesse último mês, mas talvez eu aumente ainda até para reduzir meu preço médio, porque o LVBI tem ótimos ativos também, ótimos galpões e também está pagando um bom dividend yield. O meu yield on cost está em 10%. Eu acabei pagando um pouco caro e serve de aprendizado. O pessoal fica reclamando que fundo imobiliário você compra e fica caindo todo ano. Não coloque a culpa nos fundos imobiliários. A culpa é sua por ter comprado em pontos que estavam um pouco acima. A questão é que ninguém esperava que tivéssemos essas quedas. Há 3, 4 meses atrás, todo mundo falava na manutenção da taxa Selic e, inclusive, na queda da taxa Selic. A partir de um ponto que mudou isso, os fundos despencaram. A gente podia ter, se a taxa Selic começasse a cair, as cotações subindo nesse momento. Mas com a piora do cenário econômico, começou a cair de forma generalizada, todos os fundos caindo muito. Né? Inclusive, quem que imaginava que a HGLG ia bater R$ 142? Sendo que o mesmo estava cotado há 2, 3 meses atrás a 165, 162, 160, acho que quase 170. Ninguém imaginava isso. Então a gente na renda variável não tem como prever o futuro. As coisas vão acontecer, as cotações vão cair. Não adianta ficar chorando, reclamando que é um investimento ruim. O problema é você não se planejar da forma correta. Se eu tivesse gasto todo o meu dinheiro lá atrás, 2, 3 meses atrás,
quando eu já fiz alguns aportes, eu não conseguiria ter comprado mais agora nessa última semana e em ótimos preços. Ah, mas ainda assim você está aí com uma rentabilidade horrível nos fundos, né? E menos 10%. Imagine se eu não tivesse guardado dinheiro. Imagine se eu já tivesse gastado todo o restante dos 20 mil reais que eu tenho em renda fixa. Eu não sei, a gente na semana que vem, daqui 2 meses, pode cair um monte. Então, sempre busque ter um pequeno caixa. O meu caixa é irrisório, 20 mil não dá para comprar nada. A gente compra muito pouco. Claro que a minha posição não é tão grande assim, então até tem umas compras que movimentam o meu preço médio, mas o caixa teria que ser bem maior. O caixa teria que estar ali nos 30%, 40% da carteira para você poder aplicar nos principais momentos de queda. Aumentei posição em Gari, Gari 11 também está tendo. O pessoal não gostou da emissão abaixo do valor patrimonial, as cotas caíram bastante. Aproveitei também, comprei um pouco mais, fechei a 700. Vocês percebem que é difícil eu ter posições quebradas, né? Eu não gosto de posições quebradas na minha carteira, só VILG aqui mesmo. VILG não tem aportado, não aportei nessas quedas, porque é o pior fundo que eu tenho, é um fundo mais pensando em valorização, e ainda assim eu comprei caro, podia ter aportado um pouquinho mais, mas eu pensei em deixar, se ele vier a cair mais, eu vou comprar, talvez fechar umas 50 cotas de VILG. A gestora é bem criticada, então, e o dividendo também tá um pouco baixo, é o pior dividendo que eu tenho aqui na minha carteira. Só que, né, não dá para nem comparar com a HGLG, né? Então, a HGLG é muito superior à VILG. E qualquer coisa, se precisar, eu fecho posição. É a menor posição, a posição mais pequena, 1,4% da minha carteira. Mostrar para vocês os proventos, como estão sendo distribuídos. Um aumento significativo de ano a ano, 2.000 em 2023, já recebi 8.000 nesse ano, mais ou menos. Para o próximo ano, eu tenho uma expectativa de receber próximo a 14 a 15 mil reais. Talvez eu receba até mais, porque eu vou continuar aportando, então a tendência é que eu receba talvez próximo a 17, 18 mil reais, um salto significativo. E se eu quisesse, já poderia talvez até viver de dividendos. Obviamente que se eu fizesse isso, eu estaria limitando os meus ganhos para daqui a uns anos, né? Porque eu estaria consumindo boa parte dos proventos. Para quem for olhar assim, vai pensar, poxa, se você tivesse 100 mil reais aplicados hoje em renda fixa, tranquilamente eu podia estar tirando próximo a 1% ou até mais, talvez. Ou seja, eu tiraria 1.000 reais por mês, basicamente até mais do que isso, né? Hoje com 180 daria para tirar uns 1.800. Hoje sim, a renda fixa está muito atrativa, não é à toa que o pessoal está vendendo os fundos imobiliários para colocar na renda fixa. Eu penso em fazer um movimento contrário, em aproveitar essas quedas para aumentar as posições. Daqui um tempo, obviamente, se o nosso país não ir para o buraco, os rendimentos em renda fixa vão cair, assim como vinham caindo já, né? Apesar da Selic ainda estar alta. Então eu penso que eu tenho que fazer o movimento contrário da maioria. É muito lógico hoje colocar o dinheiro em renda fixa, Tesouro Direto, LCA, LCI, CDBs, mas eu penso em colocar na renda variável, já que é o momento que as cotações caem bastante. Então eu estou fazendo esse movimento contrário, ok? No mês de novembro eu recebi 1.188. Neste mês vou receber. Aqui vai cair um pouquinho mais porque ainda tem o BTLG para anunciar os proventos. Acho que vai dar uns 60 reais mais do BTLG. Se você não suporta oscilações do mercado, coloque na renda fixa. Não coloque na renda variável.
Agora, se você pensa no longo prazo, em valorização das cotas das ações, porque hoje é muito fácil descer o porrete em FIIs, em ações, talvez até, porque está tudo caindo, né? Mas aí quando a Bolsa Brasileira se recuperar, talvez daqui 3, 4, 5 anos, não sabemos, pode ter ciclos de baixa de mais de 10 anos, mas aí às vezes vem um boom, o país começa a melhorar, expectativa econômica melhorando, aí a gente tem explosões nas valorizações, nas variações, altas significativas, e aí todo mundo fica chorando que não comprou quando estava em queda. Como eu falei, é muito fácil considerar que é melhor investir em cripto, em qualquer outra coisa, menos renda variável, menos fundos imobiliários, só porque hoje está caindo e o outro tipo de investimento está subindo absurdamente. Não siga a manada, porque você vai comprar esses outros ativos, esses outros investimentos num ciclo de alta, enquanto que você está vendendo as suas posições em ciclos de baixa, perdendo dinheiro, colocando em renda fixa, em criptomoeda, por exemplo. E aí, quando a renda variável começa a ficar atrativa novamente, com as cotações subindo, as ações subindo, as cotas dos fundos imobiliários se valorizando, você vai tirar o seu dinheiro da renda fixa, das criptomoedas e você vai colocar aqui na renda variável. Então você está perdendo dinheiro hoje vendendo com prejuízo, aplicando na renda fixa, e aí quando você tiver ganho dinheiro na renda fixa, superando o prejuízo que você teve aqui na renda variável, você vai fazer o movimento inverso, colocando novamente o dinheiro na renda variável. Não seja essa pessoa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê nos próximos dias. Valeu, galera. Fiquem bem e até a próxima.